Eu quero começar o vídeo de hoje um pouquinho diferente de como vocês estão acostumados. Normalmente eu começo dizendo para vocês sobre qual é o tema de hoje, sobre qual é a pergunta que nos inspirou a estar aqui, mas eu queria falar um pouquinho primeiro sobre qual é o objetivo desse vídeo, para quem é esse vídeo. E se for do seu interesse, você fica aqui. Se não for, também vai ser ótimo você assistir, que você vai aprender algo muito interessante. Embora o vídeo tenha sido inspirado em uma série de perguntas que eu recebo nas nossas redes sociais e também no consultório, o que realmente me inspirou a gravar ele é o fato de que muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, principalmente de tumor, o primeiro lugar que elas vão procurar algum tipo de informação não é com o médico, mas sim aqui na internet. Sem dúvida, a informação certa para a pessoa certa pode fazer com que ela entenda o que está se passando e principalmente saber o que ela precisa fazer agora com o que ela encontrou. Por vezes, a informação errada para a pessoa errada pode causar ansiedade, desespero e desesperança. Então o vídeo de hoje é para você que descobriu um tumor de hipófise de forma incidental, ou seja, como é uma forma incidental? Você fez um exame para outro motivo e acabou descobrindo que tem um tumor de hipófise. Então o que eu quero nesse vídeo é te dar um passo a passo do que fazer quando você descobre que tem um tumor de hipófise. Quais profissionais procurar, quais exames fazer e principalmente se você precisa ou não de uma cirurgia. Fala pessoal, um tempinho aqui no nosso vídeo. Aqui é Ulisses do futuro falando nesse vídeo aqui que você está assistindo. Eu queria só dar um recadinho rápido para vocês. Nós tivemos um pequeno problema técnico lá para o meio do vídeo, onde tem um pequeno delay entre o que eu falo e a minha visualização, tá bom? Isso não comprometeu o conteúdo do vídeo e eu não quis refazer porque eu estava realmente inspirado para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, se você preferir, para melhorar a sua experiência, tenta só ouvir no período que está com esse delay, porque o conteúdo ficou muito top, tá bom? Agora vamos voltar para o vídeo, tenho certeza que você vai gostar. O tema de hoje faz parte do meu dia a dia como neurocirurgião, não só no consultório, mas principalmente nos hospitais. Para mim, é super comum a seguinte situação. Uma pessoa entra no hospital porque caiu, bateu a cabeça, ou está com um quadro de enxaqueca que não está melhorando com nenhum remédio, ou ela está com algum tipo de esquecimento e resolve fazer uma tomografia, uma ressonância para observar se está tudo bem com o cérebro. E ao fazer o exame, para um motivo, descobre que tem um tumor de hipófise. Você acha que isso é raro? Não, gente. Isso é super comum. É aquele famoso você atirou no que viu e acertou o que não viu. E por incrível que pareça, esse tipo de situação, que é quando você faz o exame para um motivo e descobre um outro, você faz um exame para ver se você bateu a cabeça e causou algum problema no seu cérebro e você descobre que tem um tumor na hipófise, são casos que realmente assustam as pessoas. Eu costumo observar que alguns pacientes que começam a sentir perda visual, começam a sentir algum tipo de alteração hormonal, tem algum problema físico, eles já vão meio que fazer o exame que a gente pede, já imaginando que alguma coisa pode vir de errado. E nesses casos, então, tem uma tendência do paciente já entender, bom, beleza, preciso procurar ajuda médica. Agora, a situação de você fazer um exame para ver uma coisa e descobrir outra realmente assusta. E quando nós estamos paralisados, é super comum nós não sabermos o que fazer, qual o próximo passo dar, que ajuda a procurar. Então esse vídeo é para você que descobriu que tem um tumor de hipófise, olhou aí o seu laudo, olhou sua ressonância ou procurou assistência médica para qualquer outro motivo e descobriu que tem esse achado. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar os profissionais adequados para o seu tratamento. Parece algo básico, parece algo fácil, mas quando você está no olho do furacão, é extremamente difícil você saber qual é o médico que vai te tratar. Os dois profissionais que você precisa obrigatoriamente procurar para fazer o seu tratamento é, primeiro, o endocrinologista e, segundo, o neurocirurgião. E por que para um tumor de hipófise você precisa de dois profissionais para te acompanhar? Muito simples. Porque o endocrinologista ele vai ver a função da hipófise, enquanto o neurocirurgião ele avalia a estrutura da hipófise. É importante a junção de ambos os conhecimentos para que nós possamos determinar qual é o melhor tratamento para os pacientes. No meu consultório é super comum eu receber pacientes com tumores de hipófise que eu pergunto:
Você já passou com um endocrinologista? Você já coletou exames para poder verificar qual é a função da sua glândula? E às vezes os pacientes dizem: não, doutor, eu nem sabia que eu precisava procurar o endocrinologista para poder me avaliar. Então, às vezes, o meu trabalho no consultório, quando eu pego um caso como esse, é pedir os exames e solicitar uma avaliação do endócrino, que será o médico responsável por fazer a análise de se esse tumor ele produz ou não algum tipo de hormônio, ou se a sua hipófise pode ou não estar apresentando algum tipo de problema. Já a minha função como neurocirurgião é observar o tamanho do tumor, as relações que esse tumor tem com as estruturas adjacentes, como por exemplo a carótida, os nervos ópticos, o seio cavernoso. Enfim, é olhar do ponto de vista anatômico, estrutural, quais são as relações que esse tumor tem com as adjacências. Agora, sabendo quais médicos você precisa procurar, a nossa segunda pergunta é: quais exames eu preciso fazer? Muitos pacientes já chegam no meu consultório com um exame de tomografia ou de ressonância magnética, mas só isso é muito pouco para poder analisar a totalidade dos casos. Por isso que nós separamos a análise dos pacientes com tumores de hipófise em 3 categorias, que são exames hormonais, exames de imagem e a avaliação da parte visual. Alguns dos primeiros exames que você precisa realizar são os exames de imagem, que são aqueles que nós estamos realmente observando a hipófise, como por exemplo, tomografias, ressonâncias, mas a que realmente tem validade para nós é a ressonância de célula túrcica ou a ressonância da hipófise. E esse exame para nós é extremamente importante porque a glândula hipófise é uma estrutura muito pequena e que às vezes na tomografia e na ressonância de crânio, por ser muito pequena, nós não conseguimos observar com todos os detalhes. E é por isso que precisamos fazer uma ressonância com um zoom maior, olhando diretamente essa localização. Uma vez tendo esses exames, o segundo passo seria nós fazermos a análise hormonal, observando e solicitando principalmente os exames dos hormônios que são produzidos pela hipófise. Nosso objetivo com a análise hormonal é justamente observar a diferença, se você tem alteração dos níveis hormonais que a sua hipófise deveria estar produzindo. Pode ser que você esteja produzindo mais hormônios do que você deveria, ou talvez menos hormônios do que seu corpo precisa. Enfim, o objetivo é justamente fazer a análise da função da glândula. E em terceiro, a nossa avaliação passa por uma análise da parte visual dos pacientes. E visual que eu quero dizer não é eu bater o olho e fazer uma visualização de você. Não, nesse caso o que eu estou te dizendo é que nós precisamos ver se você está realmente com a sua função da visão dos seus olhos normais. Porque o tumor de hipófise, pela localização que ele está, dependendo do tamanho, ele pode estar comprimindo o nervo que faz a nossa visão, causando déficits visuais. Por isso é importante nós solicitarmos as campimetrias, que são exames onde nós observamos se você está enxergando a totalidade do seu campo visual. Tendo uma vez observado todas essas análises, aí sim nós estamos habilitados para dizer para você qual é o seu tratamento. É importante salientar que o tratamento ele precisa ser individualizado. É lógico que existem alguns conceitos, alguns preceitos, alguns princípios que a gente segue para saber se um caso precisa de cirurgia ou não. O fato é que nem todos os pacientes com a mesma doença precisam do mesmo tratamento. Portanto, não adianta você perguntar para o ChatGPT, não adianta você perguntar para o seu coleguinha do lado, você precisa passar em uma avaliação com um neurocirurgião. Como aqui nós estamos abordando aqueles pacientes que não têm nenhum tipo de sintoma relacionado à presença do tumor da hipófise, muitos deles nem precisam de tratamento cirúrgico. A grande maioria desses casos precisam apenas de um acompanhamento desses dois profissionais. Mas para você que ficou até o final desse vídeo e quer saber, Dr. Ulisses, mas eu quero saber quais são os casos em que nós pensamos em fazer o tratamento cirúrgico e quais são os casos em que a gente não pensa em fazer esse tipo de tratamento. Então lá vai, não vou deixar você com essa dúvida nem essa pulga atrás da orelha.
Habitualmente, por princípio, nós fazemos o tratamento cirúrgico naqueles pacientes em que possuem um desses 3 achados que eu vou falar para vocês. A primeira são os pacientes que apresentam algum tipo de alteração hormonal que não melhora com o tratamento endocrinológico. Ou seja, aqueles casos em que possuem alterações hormonais, ou tanto a subida dos hormônios quanto a falta deles, e que você começa a fazer o tratamento que a endocrinologista te prescreve, mas mesmo com isso não há melhora, esses são casos que a gente realmente pensa em operar. No nosso segundo grupo, nós reservamos a indicação cirúrgica para aqueles pacientes que possuem algum sintoma relacionado à compressão do tumor na região da hipófise. Como, por exemplo, se você tiver um tumor grande que está comprimindo o seu nervo óptico, fazendo com que você esteja perdendo a visão. Esse é um caso que a gente também pensa em operar. Tendo em vista que a única forma de realmente impedir que você continue perdendo a visão ou fazer com que você possa melhorar da visão é descomprimindo o nervo através do esvaziamento do tumor. E terceira indicação de cirurgia, e não menos importante, é quando nós observamos uma lesão na hipófise de comportamento indeterminado. Nossa, espera aí, explica isso aí direito. Nós sabemos que a grande maioria dos tumores de hipófise são benignos, ou seja, são tumores de crescimento muito lentos e que não causam grandes problemas no decorrer do tempo. Agora, se a gente vê um tumor que está tendo crescimento muito rápido ou o comportamento no local está muito agressivo, esse é um caso em que nós pensamos em fazer a cirurgia. Espero que esse vídeo possa ter tirado algumas das dúvidas que vocês têm e principalmente possa ter fornecido um passo a passo do que você precisa fazer quando você tem o diagnóstico de um tumor de hipófise. Se você conhece alguém que está nessa situação, acabou de descobrir um tumor de hipófise, está procurando informação na internet, está querendo saber o que precisa fazer agora, compartilhe esse vídeo. Pode ser muito útil para ela e principalmente para acalentar o coração em meio a tantas dúvidas que ela possa ter. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos nossos comentários. E se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.